Meus queridos amigos, o Ministério Público pediu para indisponibilizar de uma ação que parte do Ministério Público e que vai parar no TCU, que demonstra por que não deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e clicar no sininho. Ah, tô inscrito, é o que eu sempre digo, desinscreve, inscreve de novo só pelo prazer de se inscrever. Dá um prazer, dá uma energia, pá, faz isso aí. Outra coisa, o trabalho assalariado, abre aspas. Ao aplicar a teoria da desconsideração da pessoa jurídica, o TCU é competente porque há dinheiro público, explicou o subprocurador à CNN. Isto é uma das coisas mais grotescas do mundo. Primeiro porque você pode criar um CNPJ no Brasil, em qualquer lugar, para você estabelecer ainda mais um contrato vultuoso. Não havia um vínculo CLT do Moro com a empresa que havia contratado ele. Isso é uma coisa meio óbvia. Milhões de brasileiros usam PJ, são contratados com PJ. Aí o cara faz assim uma tese de esquerda, inclusive a tese, né? Não, isso aqui é uma pejotização, um processo de precarização do trabalhador. Inclusive a justiça trabalhista, quando quer atacar isso, fala que é uma precarização. No caso do Moro é uma antiprecarização, mas ele quebra, vamos dizer, a regra afirma, não, isso aqui foi então talvez um subterfúgio para não coletar impostos. Então, como envolve dinheiro público, que é impostos, que ele poderia não ter pago, então o Tribunal de Contas da União tem que entrar. Isto é uma gigantesca, uma grotesca, uma bizarra atuação do Ministério Público. Mas calma que eu vou explicar por quê. E o fato do TCU, que é um tribunal político formado basicamente por indicações políticas, acolher, e ele provavelmente vai acolher, mostra o quê? Que, cara, esse país não tem jeito. Isso aqui é uma das situações mais grotescas e bizarras, mas é um xadrez. Por que é um xadrez? Porque vai obrigar o Moro a falar que a ação do Ministério Público foi abusiva. E, pessoal, a ação do Ministério Público foi abusiva. Só que percebam, qual é todo o argumento de todos os críticos da Lava Jato, do Lula, da turma do Centrão que foi pega na Operação Lava Jato? Ora, a ação do Ministério Público foi abusiva. Quem é você, Sérgio Moro, para reclamar que a ação do Ministério Público foi abusiva, sendo que você se valeu, já que você era parte da Lava Jato, dessa ação abusiva? Eles querem desconstruir o próprio discurso do Moro, porque obriga o Moro a entrar no mesmo polo deles, o polo de alguém que é alvo de uma acusação, no caso dele injusta, a deles não, e aí ele vai ter que atacar as instituições que investigam ele. E percebam, o Moro, por exemplo, defendeu as 10 medidas contra a corrupção, nós fomos contra, tá? Isso precisa ser colocado, que davam superpoderes para o Ministério Público. Então eles querem pegar, mas Moro, você não defendeu isso? E agora, como é que fica? Né? É uma forma de colocar o Moro contra o corner, né? E o fato é, quando você está jogando contra esses caras, contra esses agentes do sistema, como gente que conhece a máquina, conhece o jogo de verdade, é bem complicado, porque é uma estratégia inteligente. Como eu já falei aqui, o MBL foi alvo de uma perseguição, de um assédio jurídico de um promotor. O MBL foi alvo. E muitas pessoas são alvo de acusações absolutamente absurdas vindas do Ministério Público, porque o Ministério Público faz muita cagada, sim. E digo mais, o Ministério Público vive de privilégio, os promotores ganham acima do teto, o promotor ganha acima da lei, procuradores mesma coisa, tá? Então não tem santinho lá. Então aí os caras se valem disso e valem-se desse jogo pra falar, mas Moro, você vai reclamar agora? É bem complicado esse ponto. Então essa é a estratégia colocada deles, obrigar o próprio Moro a aderir ao discurso deles. Obviamente que isso é grotesco, porque se fosse uma acusação na justiça comum contra o Sérgio Moro, que é onde deveria ser, vamos dizer, esse Ministério Público já que está rodando na justiça comum, um juiz jamais aceitaria uma denúncia como essa, nem levaria isso a sério. Mas não é na justiça comum que isso é feito, eles estão fazendo no Tribunal de Contas da União, que é um tribunal político, que tem, vamos dizer, a ação política de gente como Renan Calheiros, petistas e bolsonaristas, através das nomeações históricas e dos acordos que esses caras têm, inclusive, com o próprio governo federal e com o Supremo Tribunal Federal. E aí, meu querido amigo, o que a gente vê é isso. Perseguição clara, dura e direta. Aí você olha, percebam como opera isso. Vejam essa postagem desse site de fofoca aí, o Choquei. Olha a forma como eles escrevem, né? Assim, o próprio vocabulário é o vocabulário de esquerda. Já distorcendo tudo isso, como o Moro foi pego aqui por sonegação pelo Tribunal de Contas da União. Juridicamente falando, essa história é absurda, não tem pé nem cabeça. Mas vejam como há destruição de reputação. Um site de fofoca que, assim, possivelmente, não estou falando que tá, mas pode ser que esteja, tá na folha de pagamento de alguém. Aliás, esse Choquei me parece muito o tipo de discurso daquela turma daquele Podpah. Aqueles caras que não falam de política nem gostam, mas tô falando aqui. Estratégia inteligente de quem eventualmente está dialogando e conversando com eles. Mas o fato dado, a destruição da reputação está acontecendo.
O Moro tem que reagir e continuar reagindo com a mesma intensidade que ele reagiu quando abriu as contas dele. O jogo é muito mais grave, muito mais bruto do que eu jamais imaginei, tá? Este cara, Sérgio Moro, precisa ser retirado das eleições. E as estratégias por parte dele, para escapar de mais uma armadilha, de mais uma perseguição, precisam ser tomadas, porque de acordo com o jogo que está sendo dado pelos agentes do sistema, é para a candidatura dele desaparecer. Esperem qualquer coisa de agora em diante. Espero que tenham gostado. Beijos e abraços para todos vocês.